Romanos, capítulo 8, de 9 a 11. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito que em vós habita. Eu quero convidar todos amados a lermos juntos o verso 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Amados, nós estamos na série de mensagens O que é ser batista? E nós estamos estudando a Declaração Doutrinária da Convenção Batista Brasileira, estamos no tópico sobre o Espírito Santo. Se os irmãos estão acompanhando, na semana passada nós iniciamos os nossos comentários e o nosso estudo sobre o Espírito Santo e hoje nós vamos dar continuidade. E o primeiro subponto de hoje sobre o Espírito Santo é que o recebimento do Espírito Santo sempre ocorre quando os pecadores se convertem a Jesus Cristo, que os integra, regenerados pelo Espírito, à igreja. Então veja que não existe isso de uma pessoa se converter, aceitar Jesus e, num momento futuro, receber o Espírito Santo. Muita gente pensa que receber o Espírito Santo é como se fosse uma segunda bênção que ocorre posterior à conversão. Só que esse texto que nós acabamos de ler, o versículo 9, que nós acabamos de repetir, ele diz exatamente o contrário. Ele diz, conforme está aqui na nossa declaração, que o recebimento do Espírito Santo sempre ocorre quando os pecadores se convertem. Então veja comigo, olha. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Aqui o apóstolo Paulo está chamando o Espírito de Cristo, é o Espírito Santo. E se alguém não tem o Espírito Santo, esse alguém não é de Cristo. E se alguém não tem o Espírito Santo, não é de Cristo, logo não há conversão. Quando acontece o arrependimento dos pecados e a pessoa entrega a sua vida a Jesus Cristo, nesse exato momento, nesse ato, ele recebe o Espírito Santo. Isso não vai acontecer depois e nem acontece de uma pessoa ser salva sem ter o Espírito Santo. O Espírito Santo, nós vamos ver ao longo desta noite, que o Espírito Santo ele passa a fazer parte da vida da pessoa. Então, quando nós olhamos para essa ideia de o Espírito Santo em nós nos sentimos muito amparados. O Espírito Santo está conosco. Amado, se você aceitou Jesus de todo o seu coração, se você entregou a Ele a sua vida, se você é de Jesus, o Espírito Santo está em você. E essa bênção que é ter o Espírito Santo, receber o Espírito Santo, é que nos integra
ao povo de Deus. É que faz com que nós sejamos parte, pertencentes ao povo de Deus. O povo de Deus não tem cristãos, não pode ter de primeira classe, de segunda classe, um melhor do que o outro, porque um já recebeu, o outro não recebeu. O Espírito Santo é para todos. O Espírito Santo age na vida de todos na igreja. Todos que recebem a Cristo recebem o Espírito Santo, esse dom maravilhoso. Nós vamos voltar ainda, mas eu quero caminhar conforme está aqui, e nós vamos ver que o Espírito Santo, ele dá testemunho de Jesus Cristo e o glorifica. Abra sua Bíblia comigo, em João, capítulo 16, o Evangelho de João, capítulo de número 16. Nós vamos ler os versos 13 e 14, e nós vamos ver uma coisa muito interessante sobre o Espírito Santo, porque o Espírito Santo, ele não existe para a sua própria glória. O Espírito Santo, ele não exige ser adorado. O Espírito Santo aponta para Jesus. O Espírito Santo nos leva a adorar a Jesus. Ele não atrai o foco para ele. Ele coloca o foco em Jesus. Eu estava lendo sobre isso e achei um comentário assim bastante pertinente, interessante, quando falava sobre esse texto de João que nós vamos ler. E o comentarista dizia que se alguém se diz cheio do Espírito Santo, você tem que olhar se a vida dele é uma vida cristocêntrica. Porque se ele for o centro da vida dele, se ele atrair para ele mesmo os olhares, os holofotes, é sinal de que ele não está cheio do Espírito Santo. Porque o próprio Espírito Santo é um holofote que lança luz sobre Cristo. Então nós lemos aqui, ele dá testemunho de Jesus Cristo e o glorifica. O Espírito Santo não vem para falar de si mesmo. Ele não vem para nos ensinar sobre ele mesmo. Ele vem para falar sobre Cristo, para nos ensinar, nos guiar a Cristo, para que nós possamos realmente compreender a grandeza, a maravilha de Cristo e possamos adorar a Cristo com mais fervor, com mais alegria, com mais amor. Então, João 16, 13, versos 13 e 14 diz assim: mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo-á de anunciar. Acho lindo isso, porque o Espírito Santo é uma pessoa da Trindade, na mesma essência da Trindade, na mesma essência do Pai e do Filho, mas ele não requer adoração. Ele não chama adoração para ele. É uma pessoa tão linda e maravilhosa que ele glorifica o outro, que ele mostra a beleza do outro, ele mostra a beleza de Cristo. Então, quem está cheio do Espírito Santo, automaticamente é uma pessoa humilde,
Não tem como uma pessoa ser cheio do Espírito Santo e não ser humilde, ser cheio do Espírito Santo e ser arrogante, ser cheio do Espírito Santo e gostar que as pessoas o reverenciem. Porque o próprio Espírito Santo é exemplo de humildade, porque o próprio Espírito Santo é exemplo de tirar de si o foco e lançar luz sobre Cristo, glorificar a Cristo, dar testemunho de Cristo. Aqui também nós vemos no verso 8 desse mesmo capítulo 16 de João: e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Então, o Espírito Santo é quem convence. Esse João 16:8 é um bálsamo para os pregadores. É um alívio para os pregadores, porque pregar a palavra de Deus é um encargo muito pesado, é um encargo muito forte sobre nós. E quando nós olhamos para a expectativa que Deus tem a respeito da sua palavra, do efeito que ela deve produzir nas pessoas, isso nos coloca sob uma responsabilidade a qual nenhum ser humano está capacitado a realizar. Mas aí a gente olha para isso aqui e a gente entende. Não é a habilidade do pregador, não é a capacidade do pregador, é a instrumentalidade do pregador. Quanto mais vazio de si mesmo e quanto mais entregue na mão do Espírito, mais o pregador está fazendo o que deve fazer. Porque quem convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito, não é o pregador. O pregador é o instrumento nas mãos do Espírito. Isso alivia muito o nosso coração e a nossa barra. Eu, às vezes, quando a gente está trabalhando com alguém para que alguém possa aprender a pregar, a gente faz os cursos pregadores leigos, a gente trabalha com as pessoas ensinando a palavra, e aí a gente vê as pessoas dizendo assim às vezes: mas eu não sei pregar. E o saber pregar é simplesmente entregar-se na mão do Espírito e deixar que Ele faça a obra, que Ele convença do pecado, da justiça e do juízo. Agora nós vamos voltar um pouco, caminhar de volta lá para Romanos 8. Nós estamos seguindo a ordem que colocaram. Eu até acho que esses pontos 6 e 7, ele dá testemunho de Jesus Cristo e o glorifica, convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Deveria estar antes do 5, a sequência ficaria mais lógica, mas está tudo certo. Romanos, vamos voltar lá, irmãos? Romanos 8, 9, de 9 a 11. É bom estar sempre com esse texto aberto nessa reflexão. Nós vamos ver o seguinte: o Espírito Santo opera a regeneração do pecador perdido. Aqui nós vimos que vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Verso 10. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito que em vós habita. Esse trecho
está falando sobre a regeneração. E eu quero que você entenda isso muito bem. Amado, a vida cristã, a vida do salvo, a salvação, não é apenas uma mudança mental, não é apenas um entendimento. Esse aspecto é o que diferencia o cristianismo autêntico de filosofias. Nós conhecemos muitas religiões que são filosofias, que dão às pessoas um estilo de vida, uma forma de viver diferente. Então as pessoas entendem, as pessoas meditam, as pessoas compreendem, as pessoas buscam aperfeiçoar a sua mente e então elas começam a viver diferente. Não é esse o caminhar da fé em Cristo. O caminhar da fé em Cristo, ele começa com a mente quando a gente entende, mas o Espírito nos convence e ele nos regenera, ele nos transforma. O Espírito Santo provoca em nós uma transformação na nossa essência, no nosso interior, no âmago do ser humano. É mais ou menos o seguinte, eu vou dar uma ilustração, assim, que não é uma ilustração perfeita, claro, mas ajuda a entender. Vamos pensar em dois animais bem diferentes, um porco e um passarinho. O porco, se você soltar ele gosta de viver aonde? Ele gosta de viver na lama. Ele vai procurar a lama, um lugar bem sujo, vai ficar se rolando ali, se sujando todo, fuçando. Essa é a natureza dele. Não estou aqui dizendo se está certo ou errado, é a natureza dele. Tudo bem. E o passarinho? Você já viu o passarinho sujo? É difícil. Você pode prender um passarinho sujo dentro de uma gaiola. Ele vai usar a água de beber para se lavar. Então a ilustração é a seguinte: se você pegar um porco, tirar ele da lama, lavar, passar shampoo, passar perfume, botar coleirinha de florzinha nele, caprichar bem ele. Se você soltar ele, tiver uma lama perto, ele vai voltar para a lama e vai se sujar todo de novo. E se você pegar o passarinho, limpinho, e sujar bem ele, e lamear bem ele, quando você soltar ele, ele vai procurar uma água para se lavar. Você está percebendo que são duas naturezas diferentes. Pois bem, antes de Cristo, nós tínhamos uma natureza da sujeira, da impureza. É a tendência do homem natural. É a impureza. É o pecado. E nós tínhamos essa natureza. Alguém podia pegar a gente, ensinar as coisas certinhas, não sei o quê, papapá. Quando a gente se visse livre, faz errado, faz sujeira, se suja de novo. Mas quando nós temos um encontro com Cristo e recebemos o Espírito Santo opera em nós, transforma a nossa natureza. E quando a gente tem essa natureza transformada, a gente deixa de ser da impureza e a gente passa a ser da pureza. A gente passa a ser da limpeza espiritual.
Às vezes, a gente até se suja. Às vezes, acontece uma falha, uma impureza, um deslize. Mas a gente não fica tranquilo, a gente não fica acomodado na sujeira. A gente não acha tudo bem. Quando a gente tem amigos não crentes, ainda não regenerados, a gente olha para o modo de vida deles e percebe exatamente isso. Eles ficam em paz. Eles não se sentem incomodados com a impureza, com o modo de viver do mundo. Isso não lhes incomoda. A nós sim incomoda. Quando a gente se vê num certo ambiente, a gente se sente incomodado. Quando a gente faz alguma coisa errada, o Espírito incomoda. Porque nós somos regenerados e recebemos do Espírito uma nova natureza. Uma natureza que não é compatível com o pecado. Uma natureza que não é compatível com a sujeira do pecado, com o modo de viver do pecador. Então, quando nós damos um mau passo e nos encontramos naquela situação, isso nos incomoda. E aí, se nós deixamos o Espírito Santo agir em nós, na primeira oportunidade nos limpamos, nos arrependemos diante de Deus e voltamos a estar limpos na presença de Deus. Isso é a maior maravilha que existe na vida do crente. É essa transformação, é essa mudança de vida. Você já deve ter ouvido alguém dizer assim: fulano mudou totalmente. Não é mais a mesma pessoa. E assim, é uma grande bem-aventurança ouvir isso quando é a respeito de você mesmo. Quando alguém olha para você e vê, poxa, como você mudou. E aí a gente percebe a obra do Espírito acontecendo na nossa vida. Além de regenerar, o Espírito Santo sela o crente para o dia da redenção final. E esse é um item também, todos eles são importantes, mas esse é muito importante também, porque não existe perda da salvação. Uma vez salvo, salvo para sempre. Se você tem o Espírito, ele entrou, fechou, ele sela. O que significa selar? Selar é fechar para que nada entre ou saia. Eu sempre pensei em selar assim como aquela correspondência real em que você fecha o envelope, coloca cera e aí tem o anel do rei que vai ali e fecha. Aquela correspondência chega no seu destino, é entregue e a pessoa sabe, porque o selo não está rompido, que esse conteúdo é autêntico, veio do rei. A ideia é essa. Mas como bom churrasqueiro que eu sou, eu também tomo muito cuidado para selar a carne. E o que é selar uma carne? As cozinheiras aí podem me ajudar, que não são churrasqueiros, mas são cozinheiros. Você pega a carne, isso, coloca uma chapa bem quente, né? Aí vai lá, de um lado, do outro,
Aí ela cria digamos, uma casquinha, uma película, certo? E aí preserva o que está no interior, para não perder aqueles líquidos. Selar é uma coisa importante. A ideia é essa. O Espírito Santo nos sela, ele nos envolve, ele nos protege, para que a gente não perca o que ele colocou lá dentro. E para que também ele nos preserve de sermos contaminados por algo que venha de fora. Então, o Espírito Santo não permite que a gente perca a salvação. Por isso ele nos sela. Ele nos sela para a salvação. Ele sela o crente para o dia da redenção final. É assim que está escrito aqui, e é exatamente essa a ideia. Selou, e a salvação que está dentro de nós não sai, não se perde. É essa a ideia que está aqui. O Espírito Santo, como nós vimos, habita no crente, mora no crente. Esse é um grande, enorme privilégio, ser morada do Espírito Santo, ser habitação do Espírito Santo. Olha, vamos pensar num templo lindo. Pensa num templo lindo. Pensa num templo muito caprichado. Viaja mesmo. Pensa numa catedral, um negócio assim, cheio de ouro, cheio de ornamentos, coisa muito linda. Sabe o que Deus diz? Que ele não mora nesses templos. Esse lugar aqui que a gente preparou, que foi preparado, Deus não mora aqui. Esse lugar aqui vazio, não é vazio, que eu quero dizer, sem pessoas crentes aqui dentro, não é a habitação de Deus. Ele não mora em templos feitos por mãos de homens. Aquele templo mais lindo, mais magnífico, Deus escolheu não morar lá, para morar dentro de mim, para morar dentro de você. Esse é, irmãos, um grande privilégio, ser moradia, habitação do Espírito Santo, de Deus. Deus vem morar em nós. Quando nós aceitamos a Jesus, ele não diz assim, estou com você. Não. Quando nós aceitamos Jesus, ele vem e mora dentro de nós. Isso é um privilégio enorme que ele nos dá de habitar em nós, de fazer de nós a sua morada, a sua casa. E assim, ele não é um visitante, ele não é um hóspede, ele é um morador. E eu diria mais, ele é o dono da casa. Amém? De você, ele é o dono da casa? Ou ele é um morador? Porque tem gente que é assim, eu sou o dono da casa, mas ele mora aí. Mas não. Ele mora para ser o dono da casa. O dono da casa escolhe a cor do sofá,
Onde vai ficar o sofá? Escolhe até se vai ter sofá. É Ele quem arruma, é Ele quem organiza. Então, quem diz o que pode ter dentro de mim ou não é o Espírito. Eu preciso estar com o meu coração disponível para Ele, entregue para Ele, porque é um grande privilégio tê-lo como morador. Então eu não quero maltratar. Eu quero que Ele seja feliz morando dentro de mim. Poxa, essa é uma boa morada para mim. Mas para isso, mente pura, coração puro, hábitos saudáveis. O Espírito Santo guia o crente em toda a verdade, isso nós também já vimos, capacita-o a obedecer à vontade de Deus. E por fim, distribui dons aos filhos de Deus para a edificação do corpo de Cristo e para o ministério da igreja no mundo. Nós vimos isso farta e sobejamente na semana passada, quando nós falamos sobre a ação do Espírito, aquilo que ele fez, aquilo que ele faz, quando nós falamos sobre o princípio da utilidade dos dons do Espírito em nós. Então, veja, ele distribui dons à igreja, distribui dons entre as pessoas para o que seja útil na expansão do reino, para o que seja útil na edificação da igreja. Então, ele realiza a obra da igreja através de nós, através dos dons que ele dá. Então, nós temos na Bíblia, no Novo Testamento, 3 listas de dons. E nessas 3 listas de dons, nós vamos encontrar capacitações dadas por Deus ao seu povo, dadas pelo Espírito Santo, distribuídas pelo Espírito Santo, para que nós possamos fazer a obra. Então, você é um servo com certas capacidades dadas pelo Espírito Santo, as quais nós chamamos dons, e essas suas capacidades se unem às minhas, às deles, às de todos os irmãos, e aí juntos nós realizamos a obra de Deus. Por isso não somos iguais. Por isso a diversidade no meio da igreja, a diversidade de dons. Uns têm o dom de evangelismo, outros têm o dom de misericórdia, e por aí vai. E nós vamos nos juntando, e nós vamos trabalhando na obra de Deus, fazendo isso. Como é lindo ver a obra de Deus acontecendo através de diferentes pessoas com diferentes qualificações dadas por Deus, distribuídas por Deus. Que bom que Ele não concentrou tudo numa pessoa só. Que bom que Ele nos fez dependentes uns dos outros. Interdependência é o que existe entre nós na igreja. Nós nos juntamos e quando nos juntamos, quando nos unimos, nós conseguimos fazer e bem feita a obra de Deus. Sua plenitude e seu fruto na vida do crente constituem condições para uma vida cristã vitoriosa e testemunhante. Então veja, não existe crente sem o Espírito Santo. Não existe crente que não tenha recebido o Espírito Santo. Mas existe crente que não deixa o Espírito Santo agir na vida dele. Uns deixam o Espírito Santo agir mais, outros deixam o Espírito Santo agir menos. Você percebe? É exatamente isso que a Bíblia chama de plenitude, ser cheio do Espírito Santo. O que é ser cheio do Espírito Santo? É deixar o Espírito Santo ocupar todo o espaço dentro de você. E aí, tudo que você faz tem a tutela do Espírito Santo. Tudo que você faz tem a direção, tem
a condução do Espírito Santo. Uma pessoa cheia do Espírito Santo é exatamente uma pessoa que se deixa usar pacificamente pelo Espírito, que deixa o Espírito Santo agir da forma como quer através da sua vida. Ele entrega o controle total ao Espírito. Mas tem a pessoa que deixa o Espírito Santo reservado, que ocupa o espaço com um monte de outras coisas. Que começa a ocupar o seu coração com preocupações desse mundo, começam a ocupar o seu coração com cuidados desse mundo, começam a ocupar o seu coração com pensamentos como buscar riquezas, como buscar prazeres, como buscar glória própria, poder. E aí isso vai limitando a ação do Espírito Santo na vida da pessoa. Ele não sai, mas ele vai ficando limitado. Ele não consegue produzir como gostaria o fruto do Espírito. Você lembra o fruto do Espírito? Gálatas 5, 22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Esse é o fruto do Espírito. O Espírito quer produzir isso em você. Mas esse fruto pode ficar mirradinho. Pouco amor, pouca alegria, pouca paz, pouca benignidade, pouca bondade, pouca fé, pouca mansidão, pouca temperança. Porque você não está permitindo que ele haja na sua vida. E aí, esses gomos vão ficando bem mirradinhos. Mas quando nós permitimos que o Espírito Santo haja livremente no nosso coração, quando nós deixamos que ele faça a obra como ele quer, quando nós entregamos o nosso coração para ele, aí a sua plenitude e seu fruto na vida do crente constitui condições para uma vida cristã vitoriosa e testemunhante. O que o Espírito Santo pretende produzir em você é uma vida cristã vitoriosa e testemunhante. Que você seja um testemunho vivo devido à ação do Espírito Santo na sua vida. Que ele possa agir livremente, encher todos os espaços do seu coração e que o seu coração seja a morada que ele espera para que você seja o servo que ele pretende que você seja. Amém? Que Deus te abençoe.